Olá, estamos aqui para mais uma aula. A lição de hoje é a lição 6, na salvação, o novo nascimento. E o texto bíblico está em João, capítulo 3, versículo do 3 ao 8, que fala que Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento, certo? E o versículo em destaque é: Jesus respondeu: afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo. O objetivo da lição é explicar o termo de expiação, apontar a morte de Jesus como substitutiva para a humanidade, afirmar que o novo nascimento é produto da operação da salvação de Deus para o homem. Certo? Vamos ver hoje, sobre o que é expiação, o significado, a morte substitutiva de Jesus e eu nasci de novo. São 3 tópicos da lição, certo? Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Lembra que nós estudamos, sobre Jesus, quem era Jesus, o que foi que ele fez, e também estudamos sobre Deus, a sua onisciência, Diferentemente, Deus conhece o presente, o passado e o futuro. E antes do pecado entrar no mundo, o Pai havia planejado entregar o seu Filho em nosso lugar, em lugar da humanidade. Ele conheceu todas as coisas, tanto as consequências da liberdade do homem quanto a motivação de suas escolhas. Então, Deus nos conhece, E o texto da lição, João 3, é do 3 ao 8. Vamos ler. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Não te maravilhes por ter te dito isso. Necessário é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós vamos analisar aqui alguns estudos, certo? A martiologia. A Marte, Este termo vem da palavra amartia, grega, que significa transgressão, pecado ou errar o alvo. Logia significa estudo. Então, a martiologia, a martia, é a doutrina que estuda o pecado e suas consequências.
Soteriologia é o termo sotérios, que vem do grego, que significa salvação. Logia, estudo ou doutrina. Então, soteriologia é a doutrina que estuda a salvação e é o antídoto da amartiologia. O próprio nome de Jesus significa salvação. A palavra salvação significa livrar-se, escapar, ser tirado do perigo. O primeiro ato da salvação é o ativo amor de Deus. João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vamos ver o significado da palavra expiação. Para compreendermos o valor da morte de Jesus de Nazaré, precisamos saber o conceito de expiação. A ideia básica da expiação está ligada à reparação de um mal. Logo, a expiação é o sacrifício cuja finalidade é de reparar os pecados da pessoa ora cometidos. Vocês lembram que no Antigo Testamento que tinha que matar um cordeiro para poder expiar o pecado de cada judeu, de cada indivíduo. Na Bíblia, para não se punir um povo inteiro, Deus amoroso responsabiliza a pessoa que comete o crime, devendo ela comparecer pessoalmente à casa de Deus para oferecer sacrifícios. Isso acontecia anualmente, Todos os anos, cada pessoa no Antigo Testamento tinha que levar um cordeiro para que ele pudesse ser morto para expiar o seu pecado. Então, surge um sistema de sacrifício no Antigo Testamento que durou cerca de 70 anos depois de Cristo, descrito nos Evangelhos, para a remissão dos pecados da humanidade. Foi preciso Deus Pai entregar seu único filho Jesus para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. O Nazareno se entregou voluntariamente. É isso que nós vamos ver. Segundo o ato da salvação. Sem expiação não haveria salvação. A expiação é o meio pelo qual Deus providencia a reparação do pecado humano através de um ato redentor. Vamos ler Gênesis 3. (21). E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Aqui está falando que Deus matou um cordeiro e da pele do cordeiro fez veste para Adão e Eva, para cobrir o seu pecado, que eles estavam nus, eles abriram os olhos, Então, já aqui no início, Deus já tinha o quê? Preparado, que já era um ato simbólico da vinda de Jesus Cristo como cordeiro, para cobrir os nossos pecados.
Hebreus 9, 21. É isso? Hebreus... Não, 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com o sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, né? Então, aqui era justamente quando pegava-se... Aqui já estava o quê? O sacrifício imperfeito, né? Nesse capítulo fala que era mas você matar um cordeiro, sacrifício imperfeito, depois veio Jesus Cristo e fez o sacrifício perfeito, né? E perpétuo. Levítico 17. Dezessete, 11. 9, 10, 11. Porque a alma da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Né? Então, a morte de Jesus foi expiatória. Então, o pecado foi expiado. Lembra que no Antigo Testamento era o quê? Um cordeiro. Era um cordeiro para cada pessoa. Então, Cristo, ele foi expiado por todos, não é? João 1, é isso? João 1, 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi voluntário, um ato espontâneo de amor. João 15, João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Jesus, né, já sabia da missão que ele veio fazer, né, quando veio ao mundo, e ele fez esse ato espontâneo, um ato de amor. Então, vicária em favor de outras pessoas. 1 Pedro 1 Pedro. Ai, meu Deus. 1 Pedro 3. 18.
18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Cristo padeceu uma vez. No Antigo Testamento, era todo ano, tinha que ter um cordeiro, né? E Cristo foi uma vez pelos pecados. O justo, né, que na verdade foi só um, que foi Cristo, pelos injustos. Então, por todos, né? Por muitos. Propiciatória. O pecado foi coberto. 1 João 4, 1 João 4:10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Então, o pecado foi coberto. Nós fomos redimidos. Sacrificial, oferecido em holocausto pelos nossos pecados. Isaías 53. Isaías, Jeremias, Isaías 43. É isso mesmo? Não é que é 43, é 50. Pronto. 53. 6. Todos nós andamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. De nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, como a ovelha muda perante os tosqueadores, ele não abriu a boca. Foi em holocausto oferecido, né? Em holocausto. Substitutiva, em lugar dos pecadores. Romanos 5:8. Romanos. Mas Deus, é isso? Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quer dizer, o justo, né, pelos injustos. Foi redentora, o preço foi pago pelo seu próprio sangue. Então, foi um alto preço, né, pago pelo seu próprio sangue derramado na cruz. Efésios 1:7.
quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então, aqui é o significado da morte de Jesus, né? Então, foi expiatória, voluntária, vicária, propiciatória, sacrificial, substitutiva e redentora. Então, quando o homem caiu, então quebrou a lei divina e tornou-se passivo de condenação, né? Por isso que quando Adão pecou, Deus, né, deu, vamos dizer assim, a consequência do pecado, Deus falou para o homem, né, que a partir daquele momento ele tinha que trabalhar, que ele ia morrer, né, vamos dizer assim, morrer posteriormente, mas iria morrer. Então, perdeu a comunhão com Deus, né, sendo corrupto e culpado. Mas a palavra expiação nota a ideia de reconciliação. Então, para o ser humano se reconciliar com Deus, então teve um ato de Jesus, né, morrer por nós. Né, que no Antigo Testamento o Cordeiro, ele não era eficaz porque tinha que ser anualmente. Então, não era eficaz. E eu creio que por não ser eficaz, né, não tinha aquela reconciliação inteira do homem, né? Então, o pecador foi reconciliado com Deus a partir do sacrifício, né? Da expiação. Outro significado de expiação é cancelar uma dívida ou um pecado. Então, Jesus cancelou a nossa dívida. Nós tínhamos, né, com Deus. Então, a morte substitutiva. Morte substitutiva. O ato de sofrer as penalidades pelos nossos pecados, morrendo como nosso substituto, e chamado de substituição penal, de acordo com Isaías 53, 5 e 6, ele se fez maldição em nosso lugar. Então, quando nós éramos pecadores, estávamos debaixo de condenação, né, da morte. Então, Cristo se fez maldição por nós, por nossos pecados. Não é isso? Então, a morte de Cristo foi um sacrifício vicário, substitutivo, que satisfez as exigências da justiça de Deus em relação ao pecado, pagando a dívida, trazendo perdão, imputando justiça e reconciliando o ser humano com Deus. Então, mesmo Deus que condena o pecado, Ele mesmo, né, nos trouxe a justiça, que foi Jesus, né? Por amor, né? Pelo amor que Ele tem pelo ser humano. Vamos olhar aqui em Romanos. Romanos o quê? Romanos 5. A gente já leu, né? Até o 10. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque
se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, Jesus realiza um sacrifício substitutivo. Um inocente morreria pelos pecadores. Tem uma passagem no Antigo Testamento perdão. Que fala que Salomão fez um sacrifício de touros, bodes e ovelhas, né? O rei Salomão. Um culto de sacrifício para pedir perdão para o povo e consagrar o templo. Imagine um estádio de futebol cheio de touros e de ovelhas sendo sacrificados por intensos 14 dias, né? Foi isso que Salomão fez. Mas em 1 Reis 8, percebemos a sinceridade do rei, dos sacerdotes e a expectativa do povo em adorar ao Deus único. Por isso, Deus responde positivamente ao rei. O Senhor falou com Salomão e o seu povo. Então, Deus se agradou desse sacrifício do rei Salomão, né? Ele viu a sinceridade do coração de Salomão em sacrificar esses animais por intensos 14 dias, né? Então, Deus recebeu esse sacrifício. Entretanto, né, não demorou muito tempo e o culto a Deus se transformou em uma reunião mecânica, numa forma de ludibriar pessoas inocentes. Por isso que o profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 6, diz assim: eu quero que vocês me amem e não me ofereçam sacrifícios. Em vez de trazer ofertas queimadas, eu prefiro que o meu povo me obedeça. Aqui, Oséias não estava falando sobre os sacrifícios, e sim de que os sacrifícios estavam se tornando o quê? Não estavam mais, né, como Salomão fez por amor, pedindo perdão, Deus viu a sinceridade, mas aí virou rotina, virou costume, né? Então, o problema era apresentar sacrifícios a Deus sem amá-lo, né? Participar do culto sem reverenciar verdadeiramente a Deus, sem desejar intimidade com Deus. Então, o Deus contempla o nosso coração e Ele sabe a sinceridade do nosso coração, Ele sabe a intenção do nosso coração. Então, Ele sabe pela nossa mente, né, que Ele é onisciente, e sabe qual é a nossa intenção em relação ao fazer o culto realmente para Deus, né? Como é que nós fazemos o nosso culto? Deus sabe, Deus conhece, Deus nos conhece. Vamos ver aqui. Mateus 22. Mateus
Mateus 22, 37. Ai, perdão, gente. Mateus 22, 37 ao 40. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. O 37, não é isso? Em todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Lembrando que Deus condena o sacrifício humano, certo? Tem outras religiões que sacrificam humanos. Isso Deus condena, certo? Nem o sacrifício animal não é permitido também nos nossos dias, né? Não tem lógica. É verdade que Jesus já foi sacrificado por nós. Então vamos lá, eu nasci de novo. Agora vamos para o texto bíblico, quando Deus fala com Nicodemos. O texto de referência para a nossa lição conta a história de um mestre judeu, fariseu, o nome dele é Nicodemos, que dialogou com Jesus num certo lugar da Galileia. Ele reconheceu que o Nazareno era mestre e que Deus era com ele, mas o Senhor não se deixou se levar. Logo respondeu: eu afirmo ao Senhor, na verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vamos lá para o texto. João 3:3, pronto. Então, vamos lá. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Quem é fariseu? O que é um fariseu? Naquela época, né? Um fariseu era um dos principais judeus. Então, ele tinha um cargo importante, não é verdade? Ele era de um grupo político religioso, eram ardorosos defensores da ortodoxa. Então, ele defendia a lei à risca. Observância externa da Torá e da esperança messiânica, dando origem às práticas legalistas. Então, eles eram o quê? Um grupo religioso que ensinava, né? Ele era o quê? O fariseu, príncipe dos judeus, né? Era um fariseu, então os fariseus, eles eram mestres, conheciam a lei, eram muito religiosos, importantes na sociedade. E
Nicodemos, como um homem da lei, que representava a lei, né? Jesus disse para ele que ele tinha que nascer de novo. Então, trazendo para os nossos dias, então, não é cargo, não é liderança, né? Não é você ser conhecedor da palavra, não é você ser um mestre, um líder importante, né? Não é você conhecer a Bíblia, né? Você ter lido a Bíblia. Então, isso não é, vamos dizer assim, não significa que você nasceu de novo porque você está dentro da igreja, porque você conhece, já leu a Bíblia mais de 30 vezes, né? Sabe quantas vezes. Não é por você ser um líder de um departamento. Temos que Jesus disse para Nicodemos, né, que ele tinha que nascer de novo. Então, trazendo para nós temos que nascer de novo. Este foi de noite ter com Jesus e disse: Rabi. Então, ele sabia que Jesus era mestre. Sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então aqui Nicodemos estava prestando, né, prestando atenção, olhando as ações, os milagres do que Jesus fazia, e isso chamou a atenção dele. Aí Jesus disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então Nicodemos estava olhando olhando os milagres que Jesus fazia. Então o foco dele era só nos milagres. Na verdade, Jesus, além dos milagres, ele anunciava o reino de Deus, que a missão dele não era o reino terreno. Então Nicodemos, ele estava olhando para o que estava ali ao alcance dos seus olhos, o que ele estava podendo ver. Mas o reino de Deus, né, para a gente ver, Jesus está dizendo, temos que nascer de novo para poder ver o reino de Deus. Então disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Nicodemos, conhecedor da palavra, não estava entendendo o que Jesus estava falando. Como porventura pode tentar entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que todo aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus não estava falando do nascimento natural, como Nicodemos estava pensando, né? Jesus estava falando do nascimento espiritual, né? Que, na verdade, a palavra nascer de novo significa o quê? Conversão, né? Para a gente se converter, para ser realizada essa conversão, nós temos que ter o arrependimento. Então, arrependimento no grego significa metanoia, mudança de mente, mudança de vida. O arrependimento envolve uma completa mudança. Tipo, você anda nessa direção e com a sua mudança você vai andar para outra direção. Então a palavra conversão literalmente significa virar-se para a direção oposta. Então você estava indo na direção errada, você vai andar na direção oposta, que é na direção certa. Na Bíblia, essa palavra é usada para descrever a mudança total que ocorre na vida de uma pessoa que abandona o pecado e vem para Cristo. Certo? Vamos ler agora Romanos
Romanos 12, 1, 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós passamos a ser o quê? Uma nova criatura, nascidos de novo. Quando cremos de todo o coração e com todas as nossas forças e o nosso pensamento que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nós temos que ter essa consciência. Então, o que é que eu preciso fazer quando eu tenho essa consciência? O que eu preciso fazer para nascer de novo? Arrepender-se, crer no Evangelho. Arrepender-se de quem tu és, do que tu faz, do que tu pensa e do que tu fala. Então, nós temos que mudar, né, nosso conceito, nosso temperamento, nossas atitudes. Nós andávamos na direção errada. Então, mudança, né, metanoia, mudança radical. Vamos andar pelo lado correto. Né? Não fazer aquilo que nós queremos, não falar aquilo que nós, né, contra o nosso irmão, falar aquilo que desagrada a Deus, aquilo que possamos atingir o nosso irmão com atitudes, com pensamento, com palavras, né? E isso estamos também ferindo a Deus, né? Então, os inúmeros sacrifícios e rituais jamais podem produzir mudanças internas, que era justamente o que acontecia no Antigo Testamento. Existia todo ano, né, o povo tinha que ir ao templo, fazer sacrifícios e rituais, mas a mudança dentro deles não tinham, na verdade, né? Então, todavia, a grandeza da nova aliança está na mudança interna, né, que ela produz no coração. Então, é no coração que vem a mudança. Na verdade, é renovação. Então, quando a gente está, vamos dizer, nascidos de novo, então, pelo coração que vemos, né, que sai, né, pela boca, o que sai pela boca é o que está dentro do coração. Então, não só pela boca, mas pelas nossas atitudes, nosso olhar, o nosso pensamento, tá? No coração, que é nossa alma. Então, nós temos que ter essa metanoia, né? Essa mudança radical, né? De conversão, né? De um novo nascimento, certo? Que nós possamos não amar com amor fingido, né? Mas arrepender-nos de todo o coração. Crer no Evangelho, crer em Jesus e saber que Deus, pelo seu amor, nos enviou seu Filho, Jesus Cristo. Né? Que nós não venhamos mudar só externamente, mas que venhamos primeiramente mudar o nosso coração. Então, essa foi a nossa aula, que nós possamos refletir, né, nesse novo nascimento. Mudança de mente, mudança de atitude, mudança no falar, mudança no agir. Então, que Deus abençoe você e até a próxima aula. E a próxima aula é no batismo no Espírito Santo. Vai ser uma outra lição maravilhosa.
Então, que Deus abençoe você. Desculpa aí que eu estou com alergia, certo? Mas que as palavras que foram ditas aqui, que tenham entrado no seu coração, que você tenha absorvido, que nós possamos colocar em prática, né? Que eu também aprendi, tá bom? Que Deus abençoe vocês e até a próxima.